Fala, Juninho, beleza? Não como o senhor, mas vou tentando. Chega lá, chega lá. O que importa aqui é a gente Importa que a gente transformar essa conversa que nós temos sobre Bitcoin, sobre Ah, o mercado que a gente tem enxergado aí de forma genérica, certo. de forma positiva para as pessoas, para elas tentarem entender o que a gente quer passar. Você Qual é a quer, então, mensagem, né? verbalizar os seus pensamentos. Qual que é a mensagem? O que esses caras querem dizer? Então fala, começa aí já. Vamos lá. Não, eu vou abrir um ponto aqui, mas não é contestando o Bitcoin. Olha lá. Não é contestando. Não é polêmico. Não. Vamos ver se o público vai entender. Vai sim. Vamos ver se você vai seguir também minha linha de raciocínio. Vou até prestar mais atenção. Vamos lá. Vai lá. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade econômica mundial muito forte. Sem dúvida. Tá. E o Bitcoin, por isso que eu falo que eu não estou contestando ele. Porque é um ativo muito importante devido às suas características. Ponto. Isso é um fato. Mas, por que o vírgula e mas? Será que depositar toda a confiança somente no Bitcoin é válido? Porque veja bem, num caso de caos, o Bitcoin também vai sofrer. Vai acontecer. Se todo mundo tiver precisando de liquidez, vão liquidar Bitcoin também. Os caras precisam comer, os caras precisam pagar as contas, os caras precisam de liquidez para a empresa. Enfim, uma série de fatores. E o cara tiver Bitcoin, porque é seguro, porque é um ativo interessante, as suas características faz com que ele gere valor, né? O seu trabalho, a sua força de trabalho faz com que ele gere valor. Então, não estou contestando ele, né? Repetindo. Mas os investidores não falam? Não colocar todos os ovos num cesto só? É sobre isso. Então, refletindo aqui, né, sobre o ponto, nós somos pró-Bitcoins porque nós acreditamos no que ele propõe, no que ele entrega. Mas, numa época de caos econômico a nível mundial, a pessoa que precisa se proteger, dá para falar que qualquer coisa que gere valor no futuro é uma forma de proteção. Deu mais ou menos para entender onde eu quero chegar, o que eu estou querendo dizer? Você fala num cenário de uma desgraça econômica mundial. Aí, imaginando que todos precisem de liquidez. E eu acho que o caminho é para isso, viu? Então. mas assim, no caso, todos os ativos vão sofrer, né? E, na minha opinião. E outra também, né? Aí Inclusive seria. Inclusive, o Bitcoin seria uma forma de você mitigar os riscos, né? Ou diminuir os riscos. Isso, sabe? Você correr menos riscos do que se você tivesse alavancado em outro ativo aí, em real, ou mesmo em dólar, ou outra cripto. Então, assim, lógico, num cenário de crise completa, num apocalipse econômico aí, é lógico que as pessoas vão precisar de dinheiro na mão, talvez, né? Desemprego em alta, você pensa aí, a inflação, economia parada, não cresce, né? Desemprego em alta, as pessoas passam necessidade, não tem renda, né? É que acho que até chegar nesse ponto, você já tem que estar preparado com o seu Bitcoin lá, entendeu? Né? Imaginando que a economia mundial vai convergir para isso, então você tem que começar a se preparar agora, para que isso se acontecer daqui 5, 10, 15, 20 anos, você já tenha uma reserva. Até porque, exatamente. Até porque o propósito tinha a gente falar para as pessoas pensarem bem, estudar sobre o Bitcoin, ver se faz sentido, se tem coerência em relação ao que ele entrega. Se fizer sentido para aquela pessoa, para essa pessoa, ela já estar preparada, estar acumulando. Mas assim, vai pegar, independente de a pessoa ter Bitcoin ou não, é aí que eu quero dizer. Se a pessoa não tiver um escape de liquidez, vai sofrer muito. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, olhando por esse ângulo, olhando por esse lado,
é onde me vem a pergunta, mas sem estar contestando o Bitcoin. Entendi. Mas é a pergunta, será que só Bitcoin vai resolver o problema? Porque se o Bitcoin precisar de muita liquidez e for trocado por moedas fiat, Você vai estar saindo não no é o prejuízo. seu valor, mas o seu preço vai cair. Você vai estar... E diante a volatilidade na paridade que é levada em consideração, se você não tiver positivo, né, no seu preço médio, então Você vai tomar um prejuízo. Você vai tomar um prejuízo. E o fato, só o fato de você trocar um dinheiro bom por um ruim já é um prejuízo, de certa forma. Né? Sim. Mas aí, no caso, eu não falo nem em trocar por dinheiro, mas trocar até por bens e serviços. Ah, sim, também. Né? Porque por mais que você compre Bitcoin pelo valor que ele tem e não pelo preço, como nós vivemos num mundo onde o que gira é a moeda fiat, você vai ter que analisar a paridade. E analisando a paridade, se você não tiver com preço médio positivo, porque aí nesse ponto sim é necessário olhar para o preço, se você não tiver com um preço médio positivo, você vai estar no prejuízo quando você for trocar ele não por dinheiro fiat, mas talvez por um bem, né? Por um bem ou um serviço, né? Enfim, é que com o tempo, por isso a importância de entender sobre o Bitcoin. Com o tempo, quanto mais longo prazo, quanto mais tempo passar, mais valor você adquire, não importa o preço que ele esteja, né? Que ele esteja. Mas tudo vai depender de quando você entrou, de quando você conheceu ele, e o que você fez, como você projetou, como você formou sua carteira e uma série de fatores. Quanto mais cedo você começar, melhor para você não se arrepender lá na frente. Num possível cenário. Falando em preço, né? Que preço que temos o Bitcoin hoje? Viu, Juninho? Então, vamos aproveitar aqui e passar para a galera. Vamos falar o preço. Fala o preço aí. Do Bitcoin agora. Agora, hoje, dia 29/4 de 2025. Às 18h45. Mundialmente conhecido como 15/7 também, né? Exato. Bitcoin que está sendo cotado agora em dólar aos 94.574, cara. Bitcoin aí batendo nos 95 e fazendo resistência. Fez um suporte nos 75, agora faz resistência nos 95. Nos 95 é o que está indicando aqui, por enquanto, no curto prazo. Certo. Você vai falar mais alguma coisa referente a preço? A preço, eu acho que tá legal. Preço do Bitcoin Só é isso para aí. atualizar a galera. Só para deixar a galera atualizada, o preço do Bitcoin é isso aí. Você falou de futuro, né? De começar a se preparar agora, né? Começar a acumular agora, para você não se arrepender mais para frente, você pensar no futuro, você ter essa consciência. Né? Porque você viu o nosso amigo Satoshi lá, né? A gente tá até vendo um vídeo lá, ele se tornou o 17º homem mais rico do mundo, seja homem, mulher ou grupo de pessoas. Né? Ele alcançou $1 bilhão em Bitcoin, é isso? 100 bilhões. 100 bilhões de dólares. Ele tem 1 milhão de Bitcoins, né? 1 milhão ou 1 milhão e 100? 1 milhão de Bitcoin, alguma coisa assim. E ele bateu 100 bilhões de dólares em Bitica. Ultrapassou. Ultrapassou, se tornando o homem ou as pessoas... Pseudônimo, né? Só para saber. Satoshinho, 17º colocado na lista dos homens mais ricos. Semana passada o Bitcoin se tornou o 5º maior ativo do mundo. Não sei se ainda está. Provavelmente já deve ter variado para baixo um pouco. 6º, 7º. Tá cai um pouco. Fica rodando aí nessa... Mas você também você falou de se preparar e eu lembrei de um caso, cara. Estourou recentemente um problema no INSS, né? Você viu lá, né? O rombo de uns esquemas fraudulentos, né? Para você que não está sabendo, né? Aqui no Brasil existe um negócio que chama INSS. Sim. Que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, né? O que acontecia? Havia um esquema para o INSS. Então, não basta você trabalhar a vida inteira e depois aposentar e ganhar uma mixaria. Tem um esquema rolando para te prejudicar. Tinha umas entidades, uns sindicatos aí, umas entidades ligadas a sindicatos lá fazendo descontos não permitidos, né? Em aposentadorias e pensões, né? Porque todo desconto em aposentadoria, pensão, né? Que vai para essas entidades ou para os sindicatos, precisa ter a anuência da pessoa, precisa concordar que seja descontado um valor do salário da aposentadoria dela, né? Mas entre 2019 e esse ano, 2025,
mais de 6 bilhões de reais foram descontados de forma ilegal e indevida nessas aposentadorias e pensões, sem a pessoa saber. Né? É um esquema fraudulento que foi descoberto pela Corregedoria Geral da União, CGU, e a Polícia Federal. Né? Uma operação chamada Sem Desconto, e que revelou esse esquema aí. Já vai dar problema para muita gente isso aí. Mas por quê? Adianta então você trabalhar a vida inteira para você receber uma aposentadoria pelo INSS aí você confiar só na sua aposentadoria pelo INSS, só através do governo, né? Terceirizar a sua aposentadoria, porque você paga a vida inteira para depois receber, né? E você espera que o governo, o Estado te pague, né? Não o governo, né? O Estado, né? Independente do governo que esteja lá. Então, quando você deixa a sua aposentadoria, você tem um plano A, e esse plano A é o único, você corre o risco, estando num país de merda que é o Brasil, né? Que é uma porcaria de país, é a terceira divisão do mundo, né? Você corre o risco de ser fraudado, né? Em 6 bilhões de reais, né? Por esquemas de corrupção envolvendo entidades ligadas a sindicatos, etc. E por isso a gente volta a pensar no futuro. Então você tem que ter outras formas de se aposentar. Você pode fazer sua aposentadoria, o seu fundo, a sua reserva, você pode fazer sua cama aí em Bitcoin, cara. Porque olha só, e você acha que vai ter grana? Eu tô com 37. Será que vai ter grana para pagar minha aposentadoria daqui 30 anos? Ou o seu filho que tem 5? Ou você que tem 20 aninhos de idade aí, acho que daqui a algum tempo vai se aposentar e a Seguridade Social vai te cobrir e você vai aposentar pelo Estado. O INSS é a maior pirâmide que existe no Brasil, é um esquema fraudulento por si só. Eu vou longe. E tá aí a prova, cara. Eu vou longe agora. Vai longe lá. Longe. Mas volta, se eu for longe, volta porque tem que terminar o vídeo. Vá longe. Tá indo tão longe que tá se preparando. Quem tiver dentro do seu terreno, da sua casa, seja lá onde for, um espaço com terra. 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 Ah, sim. Como diz os mais antigos, sem ladril. Sem ladril. Adquire sementes, cara. Sementes para plantar. Pra plantar. Qualquer coisa. Num cenário apocalíptico, faltará comida. Então você deixa ali 1 metrinho quadrado para você plantar uma... Não, 1 metro quadrado você não vai fazer muita coisa. Ó. Não, sim, eu falei metro quadrado, é um modo de dizer, né? Se for levar literalmente, não vai fazer muita um coisa. metrinho quadrado ali sim. para você plantar ali. Macaxeira, o que mais? Não sei. Morango, uma Num parreirinha cenário, de uva. Num cenário onde a economia... As pessoas não... A gente vive uma bolha, querendo ou não. Cada lugar vive a sua bolha. Se você for países de terceiro mundo, como a África, por exemplo... Ou aqui, né? Também. Não, sim. Aqui eu estou citando lá porque, infelizmente, lá é triste. É muito pior. Lá é triste. A gente está olhando só para frente, mas a gente olhar para trás tem coisa muito pior. Uhum. E se for analisar, e tem uma pesquisa, eu não sei agora quem entrega os dados, mas já vi na internet, só não lembro. Todo dia morre crianças com fome, cara. Morre. Com fome. Morre. Então vai me falar que comida não é problema? Ah, mas tem comida. Tá, mas não está chegando a elas. E eu não sei como, eu estou falando para você. Cada região vive a sua bolha. Sim. E a gente não enxerga essas bolhas. Então, semente, cara. Pô, mas está indo longe demais. Terra também, mas né? eu disse, eu vou longe. Você foi longe Eu mesmo. avisei. Terra também, né? Diz que tem aquele famoso ditado do meu vô, né? Quem compra terra nunca erra, né? Terra também pode ser um... Mas é aí que tá. A gente Só que tá são coisas, por exemplo, a terra é passivo, né? É passível de ser tomada também. Então, num cenário apocalíptico, né? Não precisa nem falar de um cenário apocalíptico. Teve um negócio que chamou Revolução Comunista na Rússia, onde as pessoas tiveram seus terrenos tomados, né? Pelo Estado. Então, assim, você tá aí, você vai trabalhar para o Estado. Não quero, você vai preso, morto, perseguido, torturado, mas e assim, a sua terra eu não estou nem né? levando em consideração, não estou citando governos, nada. Mas a terra, ela também pode ser tomada de você. Eu estou citando num cenário econômico mundial. Claro que muitas das vezes são por influências de governos, mas não é esse o ponto. O ponto é, você, independente do governo ou não, se precaver.
Isso né? é verdade. De qualquer forma, Até porque tem que se precaver. Com você certeza. que, por exemplo, você que é um empreendedor ou você que é um funcionário, claro que as decisões que eles vão tomar lá em cima vai a algum ponto talvez chegar até você. Mas o principal ponto é você, como você age. Eu sou um bom funcionário, dificilmente eu vou perder o emprego. Só vai perder se a empresa quebrar. Mas se você é um bom funcionário e a coisa estiver caminhando bem, vai rodar. E ao mesmo ponto, da mesma forma, se você for um empreendedor, se for aquele cara que corre atrás, que acorda cedo, que vai, que luta, por mais que de repente o comércio esteja mal das pernas, digamos assim, vai estar pingando, vai estar. Você é um cara esforçado, você está correndo atrás. Enfim, né, filosofando aí. Mas é isso. Independente do lugar e do tempo, a lição que fica depois de um vídeo como esse aqui, proteja-se. Comece o mais cedo possível para que você não se arrependa futuramente, para que a sua família não sofra, né? Você, as pessoas que você ama, comece a se proteger. Você vê aí várias coisas erradas ao redor do mundo, né? Várias coisas erradas e você tem a chance com o Bitcoin de fazer o seu próprio futuro, né? É um passo, né? É um passo. Como diria o Dr. Emmett Brown em De Volta para o Futuro 3, na cena final. Você já assistiu esse filme? Eu acho que já, mas é bem novinho, né? Ele falou o seguinte, falou que seu futuro não está feito, nem de ninguém está feito, né? Portanto, você tem que fazer o futuro bem feito. Né? Se você for analisar, tem alguns pontos que alguns sábios, digamos assim, dizem assim. Se você quiser estar daqui 5 anos em tal lugar, depende do que você está fazendo agora. Exatamente. Então, assim, é o tal do plantar para colher. Exatamente. Você não vai plantar acerola, e se você plantar acerola, você vai colher acerola. Não vai colher laranja. Você não vai colher laranja. Tá falando de terra aí, de plantar? Esse é o ponto. Então, se você plantar coisas ruins, seja lá como for, você vai colher coisas ruins. Você não vai colher coisas boas. Né? Exatamente. Enfim, é isso aí. Então o vídeo hoje é sobre plantar e colher. O que plantar para o futuro. Como né, se precaver. Não como se precaver, mas abrindo seus olhos aí. Para que você comece a fazer só isso. o Bitcoin é uma saída? É uma ótima saída. E se você não começou de forma nenhuma, nem com Bitcoin, nem com nada, com terra, então já comece a pensar, já que a vida passa, meu querido. Vai refletindo. Então, Beleza? plante um like nesse vídeo, curta, compartilha com todo mundo. Tem Instagram Criptozinha, tem TikTok Criptozinha 0. Segue a gente em todos os lugares do mundo aí, beleza? Abraço. Todas as plataformas.